E aí, meus amores, tudo certo? Vamos lá, professor Rodrigo Barroncas na área para a gente conversar um pouquinho sobre ligação metálica na videoaula de hoje, tá? Vamos ver um dos modelos que explica o que busca explicar, como se dá essa ligação, tá? E vamos falar também um pouco de propriedades de metais de um modo geral. Então, sem mais delongas, vamos lá, vamos seguir. Vamos começar falando do modelo do mar de elétrons, que é o modelo que vamos usar nesse momento para trazer explicação, para buscar ilustrar como se dá essa ligação metálica. Gostaria de deixar logo claro de primeira, tá? Muito aberto e franco com vocês, que esse não é o único modelo que busca explicar as ligações metálicas, tá? Inclusive nós temos modelos, digamos assim, até mais sofisticados, tá? Teoricamente falando, como o modelo que utiliza a teoria dos orbitais moleculares, a ideia de bandas, para poder falar sobre as ligações metálicas, tá? Mas esse não é o cerne, não é o objetivo central, não é o coração dessa nossa aula hoje. O modelo do mar de elétrons ele já vai nos ser satisfatório, já vai nos ser suficiente para tentar entender algumas coisas e para buscar elucidar a questão de como essa ligação é formada, tá? Só deixando claro, não é o modelo mais sofisticado, nem o único, mas ele vai nos servir no momento. Então, o que seria esse modelo do mar de elétrons? Inicialmente falando, a gente precisa ter em mente que essa substância, esse metal, ele é formado por átomos de elementos químicos metálicos, no caso, tá? E esses metais, esses átomos, eles apresentam alta eletropositividade. Você pode estar se perguntando, o que danado é isso? Né? Essa alta eletropositividade nada mais é do que a tendência do átomo neutro a formar cátions, ou seja, a perder elétrons. Lembra, na nossa primeira discussão em introdução a ligações químicas, a gente falou, pô, tu pega a tabela, tu pode dividir aquela tabela, né, dentro de eletronegatividade em metais e ametais. Os metais têm baixa eletronegatividade, tá? Consequentemente, a eletropositividade é alta. Eles têm uma tendência a perder elétrons e, consequentemente, a formar cátions, ou seja, o átomo neutro, ele, ao perder elétron, tem mais prótons que elétrons, excesso de carga positiva, então ele é um cátion, espécie carregada positivamente. Os ametais, por sua vez, têm alta eletronegatividade, então a tendência deles é realmente ganhar, atrair elétrons, tá? E, consequentemente, o átomo neutro formar ânions. Mas, enfim, o que é que a gente vai focar agora? Nos metais. Alta eletropositividade, tendência a formar cátions, tá? O átomo neutro formar cátions, ou seja, perder elétrons. Dentro desse raciocínio, vamos então pensar esses cátions formados e elétrons livres ou semilivres. E o que danado é isso? Vê, duas imagenzinhas para tentar ilustrar para a gente. Essa primeira, essa artezinha, tá? Que tenta, de maneira até, digamos assim, entre aspas, cômica, né? Mostrar pra gente o que seria essa ligação metálica, representa, ó, um átomozinho aqui mais à direita, tá? Segurando um elétron na mão como uma bola de beisebol, e o átomo aqui do lado esquerdo, né, com um taco de beisebol na mão, como quem vai rebater o elétron. E essa imagenzinha quer dar a ideia de átomos que joga elétron para o outro, esse rebate de volta e assim sucessivamente, tá? Quer dar uma ideia do movimento de elétrons dentro dessa imagenzinha, tá? E aí vamos ver essa segunda imagem aqui, mais abaixo, onde a gente já vê cátions e elétrons livres. E é nesse contexto que o modelo do mar de elétrons se aplica. Como assim? Esses átomos metálicos estão juntos e como é que eles se ligam, tá? Devido ao fato da alta eletropositividade desses átomos dos elementos metálicos, tá? O que acontece? Eles podem, dentro daquela estrutura, dentro daquele aglomerado de átomos, eles parcialmente liberam seus elétrons pela estrutura e esses elétrons fluem, movimentam-se livremente por toda a estrutura entre os átomos como um grande mar de elétrons. É daí que vem a denominação desse modelo, tá? Desses elétrons fluindo livremente por toda a estrutura. E aí, mesmo tendo cátions, você diria, poderia se repelir e tal, mas essa repulsão é compensada por esses elétrons que se movimentam livremente entre eles e mantêm eles ali unidos. E daí, então, temos a formação da substância simples do metal dentro dessa ideia do modelo de mar de elétrons. E aí a gente pode falar de exemplos como o ouro, como o cobre, como a prata, tá? Que são exemplos de metais, e dentro do modelo do mar de elétrons você tem isso, elétrons movimentando-se livremente por toda a estrutura. E se a gente está falando de estrutura,
Vamos falar um pouquinho da estrutura cristalina. Como assim? Não é de maneira aleatória que esses átomos metálicos estão ali. Eles se juntam de qualquer jeito, não é bem assim. A depender da carga, do tamanho desses átomos, eles se empacotam de determinadas maneiras. Eles têm a sua estrutura cristalina, tá? Como assim? É uma organização de empacotamento desses átomos, tá? É como eles, vamos pensar assim, a gente visualizasse de maneira 3D como esses átomos estão próximos, unidos, tá? E aí nós temos várias formas, né, dessa estrutura cristalina. As redes de Bravais estão aí representadas nessa imagem, tá? Nesse quadro, e a gente vai ilustrar para vocês dois exemplos específicos, tá? Do sódio e do cobre, tá? Temos o metal sódio e o metal cobre. Antes de mais nada, você vai ver que é muito comum você ver essa representação aqui. Acompanha o nosso laserzinho aí, tá? Essa representação para o sódio, essa representação para o cobre. É muito comum, tá? Mas, como a gente já falou, a substância simples sódio, cobre, não é necessariamente um átomo de cobre de maneira isolada, não. Você tem um conjunto, você tem um aglomerado, você tem uma quantidade N desses átomos, tá? E aí, por isso, poderia-se utilizar essa representação aqui para o sódio, NaN, onde esse Nzinho quer dizer que você tem inúmeros átomos daquele elemento químico ali, e o mesmo para o cobre aqui, que poderia ter esse Nzinho, mas de maneira simplificada a gente usa sem nenhum prejuízo essas denominações apenas do símbolo do elemento químico para representar toda a substância, tá? E aí você vai ver nesses dois exemplos que esses metais eles se organizam de determinada maneira, tá? O sódio, por exemplo, ele tem uma estrutura que dentro daquelas redes que a gente mostrou seria a cúbica de corpo centrado, CCC, que seria esse tipo de arranjo aqui. Óbvio, isso aqui é um recorte de algo maior. Perceba aqui, ó, nós temos vários átomos de sódio organizados desse jeito, e a gente está tirando uma pequena amostra, tá? A menor amostra possível que represente aquele aglomerado, e essa menor amostra possível a gente vai chamar de célula unitária. Então, se cada bolinha dessa aqui, ó, for represente, né, um átomo de sódio, você tem aqui, ó, os átomos de sódio formando o cubo, e no meio desse cubo você teria um outro átomo de sódio. Ou seja, seria uma estrutura cúbica de corpo centrado. E aqui, se a gente der uma ampliada no tamanho desses átomos, nós teríamos essa estrutura aqui representando a célula unitária do sódio. Se a gente for para o cobre, você teria uma estrutura que é cúbica de face centrada, ou seja, você tem um cubo, tá aqui, ó, e cada face no centro dela tem um átomozinho de cobre também, tá? E aí essa seria a estrutura cristalina do cobre, a cúbica de face centrada, tá? Isso é só para mostrar para vocês essas células unitárias, essas maneiras de empacotamento desses átomos. Óbvio, se você pega essa célula unitária e você replica ela nos 3 eixos inúmeras vezes, você tem então a maneira como os átomos estão organizados ali naquele metal, tá? A estrutura cristalina, o retículo que esses átomos juntos formam lá no metal. Vamos lá falar também sobre as propriedades que são principais para a gente falar sobre os metais, tá? Vamos discutir alguma dessas propriedades. O estado de agregação inicialmente é sólido, tá? Em geral, os metais são sólidos, à exceção do mercúrio, tá? Estamos falando da temperatura ambiente, a condições normais, eles são sólidos, com exceção do mercúrio, que ele é líquido, tá? Um segundo ponto seria os pontos de fusão e ebulição desses metais, que são altos em geral. Tem exceções, tá? Como a gente já lista aí alguns exemplos. O próprio mercúrio, se o mercúrio já é líquido, então já é de se esperar que o ponto de fusão dele seja baixo, né? Se ele já é líquido em condições normais. Mas também tem galho, estanho, metais alcalinos, tá? Eles têm pontos de fusão e ebulição não tão altos assim quanto aos outros, mas no geral, pontos de fusão e ebulição altos. O terceiro ponto que a gente vai discutir é sobre dureza, e o quarto ponto, tenacidade. Cuidado para não misturar uma coisa com a outra, tá? A dureza dos metais é baixa, em geral. E o que seria isso? É a resistência que ele tem a deformações em sua superfície, por exemplo, quando riscado, tá? Então você pode jogar aí no Google, por exemplo, escala de dureza. Aí você vai ver várias coisas. Diamante, por exemplo, com a dureza muito alta. Ou seja, o que é essa dureza muito alta? É justamente o fato de diamante riscar,
tá certo? Outras superfícies. Em geral, os metais têm baixa dureza, mas tem algumas exceções aí, como o tungstênio, por exemplo, está listado em uma dessas exceções. Já a tenacidade é alta, tá certo? Que é relativo à resistência dele quando pressionado, por assim dizer, tá? Essa capacidade dele de sofrer uma pressão, de resistir a essa tentativa de deformação sem fraturar facilmente, tá? Sem que a fratura aconteça. E aí nós temos que a tenacidade dos metais são altas. Então cuidado, tá? A dureza é baixa, facilmente riscado, tá? Ele sofre deformações na sua superfície sendo riscado por outro, mas a tenacidade é alta, tá certo? Ele resiste a essa pressão, a esses impactos, tendo maior dificuldade na sua fratura. Mais um ponto, dúcteis e maleáveis, ou seja, eles formam fios, né? E eles são maleáveis, eles são moldáveis, né? Eles têm essa capacidade de deformação. E um último ponto, condutibilidade elétrica, que é muito importante também associada à ideia do modelo do mar de elétrons que a gente discutiu agora há pouco, tá? Se esses elétrons estão lá semilivres, eles circulam pelo meio, ali você tem um meio propício para um fluxo de elétrons, para uma corrente de elétrons passar, e aí ele tem boa condutibilidade elétrica. É evidente, nem todos os metais eles conduzem eletricidade, digamos assim, de maneira igual, tá? Uns têm maior condutibilidade, outros têm condutibilidade um pouco menor. O cobre, por exemplo, tem uma ótima condutibilidade elétrica, até por isso a gente usa em fios, né, para transmissão de eletricidade, massa. Um outro ponto que nem está aqui, mas é bom discutir, é a condutibilidade térmica, que também é alta para os metais. Um exemplo de metal que tem ótima condutibilidade térmica é o alumínio, e até por isso a gente usa o alumínio na constituição, né, das panelas. Temos as panelas de alumínio. Essas são algumas propriedades dos metais. Por último, mas não menos importante, é bom a gente falar também sobre ligas metálicas. E o que danado é uma liga, tá? Uma liga é uma mistura de substâncias, tá certo? Onde você vai ter uma predominância, vai ter em maior grau lá um metal, tá certo? Essas ligas podem ser formadas da junção de vários metais, ou não necessariamente você pode ter metais com a metais na formação dessa liga metálica, como é no caso do aço, por exemplo, que você tem teor de carbono ali associado ao ferro, tá? Então veja só, qual a importância das ligas metálicas? Aqui eu botei alguns exemplos, ó, como aço inox, bronze, latão, e a importância das ligas metálicas está nessa aplicação delas também. Porque como assim? A gente tem um monte de atividades que desenvolvemos, e para isso nós precisamos de várias substâncias, de vários materiais, e muitas vezes para algumas aplicações, um metal propriamente dito, a substância simples, algumas propriedades delas não se adequam à aplicação que a gente quer dar. Por exemplo, vamos supor que eu preciso de fazer uma tubulação, por exemplo, eu preciso fazer um material, tá, que ele resista com mais facilidade à oxidação. Vamos pensar assim, não tem por que utilizar ferro, porque o ferro ele oxida mais facilmente, né? Ele, como popularmente diz, ele enferruja muito rápido. Mas às vezes a utilização do aço inox já facilita, já se aplica melhor àquele nosso projeto, tá? Do que o ferro, justamente por essa propriedade, por ele ter uma maior dificuldade nesse processo de oxidação, tá? Então as ligas metálicas elas são muito importantes nesse ponto, tá certo? Porque a gente pode mesclar substâncias, pode até muitas vezes mesclar metais, a gente gera uma liga, uma mistura, tá, desses metais que tem propriedades diferentes daqueles metais iniciais, e essas novas propriedades elas se aplicam muito melhor às nossas necessidades, a depender da aplicação que a gente quer dar, né? Então por isso as ligas metálicas são tão importantes, e essas são apenas algumas aqui que eu estou listando, são apenas 4 exemplos de ligas metálicas, mas temos inúmeras ligas metálicas com diversas aplicações, tá certo? Então, só para dar uma fechada, para a gente resumir, o que é que eu quero que fique hoje de ligações metálicas para você? Primeiro, você entenda aquele mar de elétrons, tá? Esse modelo, esses elétrons livres que explica algumas propriedades, tá? Dentre elas, essa condutibilidade elétrica dos metais. Guarde
as propriedades, tá certo? É importante você lembrar dessas propriedades dos metais e, é evidente, tenha no seu coração guardadinha a importância dessas ligas metálicas. Tá bom, gente? Um cheiro, um abraço, qualquer coisa, qualquer dúvida, entra em contato, tá? Dá uma passada no Instagram, ou se você tiver meu número, manda o WhatsApp e chega junto, cola, que a gente tá aqui para tirar as suas dúvidas da melhor maneira possível, tá? Tamo junto e até a próxima!